Agora a gente vai de análise com Gustavo Uribe, Alexandre Borges e também Basília Rodrigues, nosso trio de ferro, como costumam dizer aqui na nossa hashtag LiveCNN Brasil. Gente, sexta-feira, sextou, mas nem tanto, né? Porque temos aí um final de semana de muito trabalho pela frente, ainda bem, porque a gente gosta, né? E bom dia. Não sei se eu falei bom dia, tô tão animada que bom dia, Marcelo. Já fui me atropelando. Uribe, você tem apuração já sobre esse debate, né? Conta pra gente. Como diz a Basília Rodrigues, estamos em TPE, tensão pré-eleitoral. É isso. Então os ânimos estão exaltados, vem café para animar ainda mais, a cafeína salva. Bom dia a todos, bom dia Cine, bom dia Marcela, bom dia Basília, bom dia Alexandre. Teremos o debate então considerado crucial, aquele tiro de meta nos 45 minutos do segundo tempo. Debate em segundo turno não costuma ter vencedor, porque se prega para convertido. Mas pode ter perdedor se algum dos lados derrapar. E é justamente o que nenhum dos lados quer neste debate da TV Globo marcado para hoje à noite. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva conta com uma equipe de preparação. Uma equipe que, segundo o dirigente petista, uma equipe para treinar para a guerra. De um lado, nós temos Olga Curado, que é uma especialista em gestuais, uma especialista para fazer Luiz Inácio Lula da Silva não escorregar em casca de banana, principalmente em relação à corrupção. Simone Tebet está participando dessa preparação ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, no discurso focado em saúde, pandemia do coronavírus, depois da boa participação dela na CPI da pandemia, e também em relação à educação. Muitas das propostas de educação de Simone Tebet foram incorporadas por Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, Olga Curado com o gestual. Houve uma avaliação que no primeiro debate que tiveram Bolsonaro e Lula na Rede Bandeirantes, Lula pecou um pouco em alguns gestos, mostrou nervosismo quando passava uma mão na outra, bebeu muita água, pigarro quando há nervosismo e cara de deboche. Houve uma avaliação negativa de que ao rir de Jair Bolsonaro enquanto ele falava, isso pode mostrar um pouco de arrogância para o eleitorado brasileiro. Então Lula deve evitar esses gestos e se preparar para o tema de corrupção. É um tema espinhoso, Lula nunca conseguiu ter um bom desempenho nessa seara, então a ideia é que ele se prepare melhor nas respostas e mais, de que ele foque no orçamento secreto também, tentando explicar para o eleitorado brasileiro o que é esse diacho de emenda de relator, que muita gente não conseguiu entender ainda, mas que é causa de grande preocupação, ainda mais em um orçamento que teremos no ano que vem, que está completamente engessada por causa desses 19 bilhões previstos para o orçamento secreto. Já Jair Bolsonaro não gosta muito de preparação pré-debate, mas vai conversar principalmente com Carlos Bolsonaro, considerado o guru das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, e também Flávio Bolsonaro, o coordenador geral da sua campanha. É interessante perceber que Jair Bolsonaro ouve muito Carlos Bolsonaro. No debate da TV Bandeirantes, inclusive, Carlos estava na plateia e fazia gestos que ajudou Jair Bolsonaro a ir bem no último bloco do debate. Por exemplo, quando é para aprofundar no assunto, Carlos costuma fazer este movimento na plateia e Bolsonaro aprofundou. Quando tem que trocar de assunto, Carlos fazia esse movimento, a imagem sobre isso. Tem toda uma mímica, né? Há toda uma mímica que Carlos Bolsonaro, durante o debate, acompanha do celular dele as repercussões nas redes sociais. Isso ajuda Bolsonaro a trocar de tema ao aprofundar e lhe rendeu vitória no último bloco da TV Bandeirantes. De outro lado, participação de Sérgio Moro. Sérgio Moro esteve com Jair Bolsonaro no primeiro debate da TV Bandeirantes e tem ajudado quando o assunto é corrupção, relembrar alguns detalhes do Petrolão, porque Jair Bolsonaro irá focar nesse tema. Além de querer negar algumas informações sobre desindexação de salário mínimo, também há o fim de alguns descontos sobre saúde e educação no imposto de renda, que pegou bastante sobre o eleitorado de classe média. E o tema, em relação às rádios e inserções, também deve entrar no discurso de Jair Bolsonaro. A ideia é que ele tente associar a isso a corrupção, ou seja, dizendo que estão tentando roubar a eleição dele, aquele discurso que a Basília Rodrigues e o Alexandre Borges falam muito, de um terceiro turno, associando a escândalos de corrupção do PT. Então, entretenimento hoje à noite está garantido ao eleitorado brasileiro. Basília, nas tuas apurações, quais são as estratégias dos candidatos para lidar com esses temas caros que foram colocados aí pelo Uribe?
Olha, hoje, tudo bem? Boa tarde para você, Marcela, Cine. Bom dia ainda. Bom dia. Bom dia ainda. Você já está acelerando. Dia, né? O café já passou por aqui. E o Uribe também. Olha, mais um debate em que eles terão alguns blocos para gerir o tempo. Algo que foi um ponto negativo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A administração do tempo nos blocos, no debate da TV Band, volta como desafio agora neste debate da TV Globo. Em alguns blocos também serão os candidatos os seus próprios gestores. Então, será que mais uma vez Lula não vai conseguir bailar ali com Bolsonaro e acabar deixando mais tempo para que o seu rival, o seu inimigo, tenha aí um momento solo no debate em que ele ficou praticamente 6, 7 minutos falando ininterruptamente. Então, seus auxiliares já estão em meio a essas negociações, este treinamento, como bem trouxe o Uribe, pedindo para que Lula seja mais pontual nas suas frases, né? Aquelas chamadas frases de efeito, né? Palavras-chave, como bem traz aí sempre nas nossas análises o Alexandre Borges, é algo que falta no discurso de Lula, que deve ser mais bem utilizado agora nesse debate na TV Globo, porque o tempo, né, urge. Fica ali no tic-tac do relógio, até uma onomatopeia utilizada pelos colegas aí da campanha de Bolsonaro, dizendo que o relógio está girando, as coisas vão acontecer. Pois é, no debate também, é ali o pra valer, na hora, né? Esse momento de enfrentamento em que até mesmo o relógio faz diferença para dar vantagem ou um ou não para o outro. Lula conseguiu administrar melhor o seu tempo na Band. Agora, na TV Globo, há um aconselhamento, né? Isso é mais do que óbvio, de que ele faça melhor dessa vez e não dê de bandeja 6, 7 minutos para o seu inimigo político ficar apenas batendo nele e ele ali passivo apanhando. Dessa vez, os candidatos terão um tipo de considerações finais no fim do debate, algo como 1 minuto e meio, em que poderão se opor por um último momento, né, neste enfrentamento aí na TV Band. O que tem de apuração nova? Hoje, além do debate eleitoral, a gente tem o último dia de horário eleitoral também, que as campanhas terão sua última oportunidade de exibir as propagandas eleitorais para aí todo o público. Eu assisti algumas inserções aqui, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro mostra o presidente dizendo que arrumou o Brasil. Tem aí nuances sobre economia, questões patrióticas. O hino do Brasil tem uma narradora dizendo que ele fala palavrão, mas não é ladrão. No caso da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem um candidato se apresentando como o nome para o futuro, para o amanhã do Brasil, e se colocando como aquele candidato do povo, que já foi pobre, que já passou fome, morou em lugares precários, mas que trouxe, uma vez presidente do Brasil, programas como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, e que está pronto para ser este presidente do futuro, o presidente do amanhã. Como manter, e ele diz, sempre o salário mínimo acima da inflação. Algo em comum dessas duas propagandas. Tanto Lula quanto Bolsonaro fazem um chamamento à população para que não falte às urnas no próximo domingo, né? Uma eleição que vai ser decidida no voto a voto, no detalhe, não seria diferente. Borges, e aí, o que esperar desse debate? Dois temas que chamaram a atenção, né, que foram espinhosos para dois, né, um de cada candidato para o ex-presidente Lula, foi em relação à corrupção, que ele ainda não conseguiu responder, como bem ressaltou aí o Uribe. E outro tema que foi espinhoso para o presidente Bolsonaro, que ele, enfim, não se saiu tão bem, foi em relação à pandemia. O que esperar desse debate? Bom dia. Bom, esperar bastante, né? Bom dia a todos. É o último grande ato político de campanha antes da eleição. Vamos imaginar essa eleição, que nós estamos aí chegando perto da final, em turno, em jogo de ida, jogo de volta. O jogo de ida é o debate. O jogo de volta é a eleição propriamente dita. Então, se pode acontecer algum movimento tsunâmico em relação à eleição, é hoje. Pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Por quê? Porque nós temos aí um embate de duas figuras que se conhecem bastante, que sabem um que esperar do outro. É claro que houve problemas de desempenho, principalmente de Lula. Ele
O fato dele ir procurar Olga Curado, que é talvez a profissional mais conhecida nos meios políticos, mais respeitada no Brasil, para preparação de políticos, para debates, para pronunciamentos, é uma especialista nessa área de comunicação gestual, de como se apresentar, de como falar. É, de certa forma, um reconhecimento tácito da campanha de Lula que ele estava precisando melhorar, que ele não tinha ido tão bem nos debates e que ele precisava corrigir alguns problemas. E precisava mesmo. Ele deve, espera-se, né, consiga reduzir as suas ideias em frases mais impactantes para essa época de redes sociais, onde os conteúdos viralizam e eles precisam ser pensados para esse tipo de compartilhamento. Por mais importante que seja a audiência na hora do debate, é mais importante ainda a repercussão do pós-debate, quando os cortes vão para as redes sociais e a partir daí é que as pessoas vão recebendo esse conteúdo, vão compartilhando, vão comentando com a família, com os amigos ali no grupo e é aí que esse tipo de frase pega e é por isso que isso precisa ser planejado, é a jogada ensaiada. Se você não entrar em campo com jogada ensaiada, tem grande chance de perder o jogo. Então é um grande embate, vamos todos estar aqui, já estamos nessa tensão, já estamos aí aguardando bastante. Eu, inclusive, estava lembrando, logo no começo da pandemia, numa daquelas lives de quinta-feira que o presidente fazia, acho que foi em maio isso, e ele falou que no Brasil você tinha ali uma disputa entre quem tomava cloroquina e tubaína. Ele até falou assim, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Eu estava pensando aqui, essa frase é mais profunda do que parece. Então vai ter esse grande embate cloroquina-tubaína hoje à noite. Vamos ver o que vai dar no final das contas. São dois estilos muito diferentes, mas que buscam o mesmo objetivo. No caso de Lula, manter essa liderança que ele ainda tem, houve uma redução da margem, mas ela ainda existe, e Bolsonaro, a última chance de virar o jogo. Borges, Basília. Sobre esses estilos diferentes, né? Nas propagandas, você tem o Lula com a frente ampla de Tebet, FHC, Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin. E Bolsonaro aparece com Bruno, do Bruno e Marrone, com Gustavo Lima, com Neymar. Então, cada um aí com seu time de apoiadores. Basília, Uribe e Borges, obrigado por enquanto por trazer já essa análise principal aí desse debate hoje que todos vamos acompanhar com bastante detalhe, inclusive, né?